Lá no povoado onde eu nasci, sempre teve muitas histórias de lobisomens. Era uma comunidadezinha isolada, onde fica longe de tudo, longe do centro da cidade e onde as luzes na rua são precárias. As noites eram tão escuras que a gente podia se perder a poucos passos de casa por não haver iluminação pública de qualidade. O povo conta que lá na roça onde a gente morava, em época de quaresma, aparecia um cachorro enorme, tão grande quanto um cavalo, que rondava por ali umas horas da madrugada. No dia seguinte sempre dava para ver que ele tinha passado. Alguns cães apareciam sem vida, outros desapareciam. O medo tomava conta de todo mundo. Mesmo com o sol alto no céu, a gente preferia ficar dentro de casa com as janelas fechadas, porque aparecia também assombrações. Minha mãe lembra bem de noite quando viu aquela coisa. Ela acordou com os latidos aflitos dos nossos cães. Com o coração disparado, ela foi até a porta e espiou por uma fresta. Ali, sob a luz fraca da lua, ela viu uma figura de um cachorro imenso, completamente preto, com os olhos vermelhos que brilhavam como fogo. Eu era muito pequena naquela época, mas ainda tenho memórias daquele dia. Lembro da tensão quando o sol começava a sumir no horizonte, das conversas e boatos sobre lobisomens, e daquela sensação constante de que tinha alguma coisa observando a gente lá do meio da escuridão. Não tinha para onde fugir, a escuridão cobria tudo, e cada estalo ou latido ao longe parecia anunciar que ele estava chegando. Foi um período difícil naquela época. Muitas pessoas diziam ter sido perseguidas por uma besta metade homem, metade bicho. Esse é o meu breve relato. Boa noite. Saudações. Adoro esse canal e a oportunidade que ele nos dá de compartilhar lendas vivenciadas e tão especiais como essa. Tem um interior do Maranhão que eu prefiro não dizer o nome por ser um caso que foi muito triste. O nome que eu vou usar também, ele é fictício para preservar a identidade da pessoa que passou por isso. Há muitas décadas, essa cidade é cercada de mitos e lendas obscuras. Tem até uma curva lá que é apelidada de Curva do Diabo, que fica na zona rural. E esse pedaço de terra foi palco de inúmeros relatos sobre acontecimentos sobrenaturais. Alguns moradores juram que, ao cair da noite, se ouvem uivos de bichos que ninguém consegue identificar, e dizem também que, às vezes, aparecem luzes estranhas no céu entre as árvores. Outros falam da mula sem cabeça, de feitiçarias antigas e rituais que ainda hoje são feitos no escuro. Mas quando se visita essa cidade durante o dia, é fácil se deixar enganar pela beleza natural do lugar. As matas densas, a brisa que vem do campo e as cabanas aconchegantes, tudo parecia tranquilo. Muita gente vai até lá em busca de aventura, trilhas e um pouco de descanso, sem saber dos boatos que os moradores mais antigos comentam por aí. A história que vou contar aconteceu há vários anos atrás. Foi vivida por um amigo próximo que eu vou chamar de Davi, que conheci quando eu estudava na escola no ensino médio. Apesar de sempre ter sido um cara cético, prático, daqueles que só acreditam no que pode tocar, ele nunca conseguiu esquecer o que viveu uma certa noite. E nunca mais foi o mesmo depois disso. Davi tinha se formado no curso fazia pouco mais de um ano e estava animado com a nova fase da vida. Ele tinha um bebê de apenas 1 ano e meio, e foi justamente para passar um tempo em família que ele decidiu alugar uma daquelas chácaras em uma cidade vizinha, junto com a namorada e o pequeno. O panfleto do lugar prometia a chácara com lugar com uma churrasqueira e piscina, e era tipo uma área de lazer coletiva. Eles chegaram em uma sexta-feira à tarde e viram que parecia ter bastante gente por lá, principalmente na piscina. Tudo parecia seguro, animado, tranquilo. Então não se preocuparam com nada. Davi, empolgado para cozinhar, comprou carne e já estava planejando fazer um churrasco. Mas quando a noite chegou, o bebê ficou agitado e chorava sem parar.
A namorada dele, preocupada, sugeriu que Davi fosse até a churrasqueira e depois voltasse com a comida para não deixar o bebê mais nervoso. Ele foi caminhando até o local onde, teoricamente, teria a brasa acesa, mas encontrou um cenário completamente deserto. Não tinha ninguém por lá, era meio que uma churrasqueira compartilhada. A única pessoa que viu foi uma senhora mais velha, com cara de funcionária de limpeza, mexendo em umas ferramentas velhas e utensílios espalhados. Confuso, Davi perguntou sobre a churrasqueira. A mulher, com uma voz seca e sem vida, respondeu: "Aqui não se faz mais fogo. Já é hora das bruxas." Davi não entendeu nada. Tentou perguntar mais alguma coisa, mas a velha só aconselhou com um olhar sério: "Vai para tua cabana agora mesmo." Dava para ver o medo no rosto dela, um medo antigo, como se soubesse muito mais do que dizia. Desconcertado, Davi voltou pelo caminho de terra até a sua cabana, mas de longe viu uma luz avermelhada envolvendo a casa onde estava sua namorada e o bebê. Ao se aproximar, enxergou o que descreveu como uma bola vermelha flutuando, soltando um brilho rubro que hipnotizava. Sem pensar duas vezes, pegou uma vassoura que estava por perto e correu gritando feito louco, tentando espantar aquilo. Os gritos chamaram a atenção dos outros hóspedes, que saíram de suas cabanas, e assim que as outras pessoas apareceram, o brilho sumiu, como se aquilo tivesse percebido que já não estava sozinho. Davi, incrédulo, ainda não conseguia entender o que tinha acabado de ver. Mas foi então que uma vizinha com o rosto desfigurado de pavor perguntou: "Você está com o bebê?" Davi confirmou com a cabeça e a mulher avisou com firmeza: "Essa coisa já pôs o olho nele. É melhor vocês irem embora assim que o sol nascer." Mesmo ainda desconfiado, Davi não conseguiu ignorar a preocupação estampada no rosto daquela mulher. Já tinha notado que o filho estava muito inquieto e que o clima ali estava estranho, carregado, como se alguma coisa de ruim rondasse o lugar. Naquela noite, nem ele e nem a namorada conseguiram pregar o olho. O bebê chorava sem parar, como se estivesse vendo ou sentindo algo que os adultos não conseguiam ver. Exaustos, só conseguiram respirar aliviados quando o dia começou a clarear e o bebê finalmente pegou no sono. Cansados, eles também acabaram cochilando. Mas foi aí que algo de estranho realmente aconteceu, bem no meio do dia. Davi lembra que toda vez que tentava levantar, o corpo parecia pesar 1 tonelada. E fazia um calor insuportável que o deixava praticamente imóvel. A namorada dele também relatou algo parecido. Disse que estava num estado entre sono e a vigília, escutando o choro do bebê, mas sem conseguir abrir os olhos ou se mexer. Era como se alguma força invisível os tivesse prendido ali, entre os dois mundos. Quando Davi finalmente conseguiu despertar de verdade e recuperar os movimentos, se desesperou ao perceber que o bebê não estava mais na cabana. Revirou cada canto, saiu perguntando para os vizinhos, procurou em volta e, quando não achou o menino em nenhum lugar, chamou a polícia. Começou ali uma busca frenética que, até hoje, não teve nenhuma resposta. Já se passaram muitos anos, nenhum sinal da criança, nenhuma pista, nenhum indício, nada. A dor da perda consumiu Davi desde então. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Uns acham que foi um sequestro comum. Outros dizem que foram bruxas, dessas que rondam à noite e roubam crianças pequenas. No interior, os velhos boatos sempre ganham força quando alguma tragédia assim acontece. E desde aquele dia, Davi nunca mais foi o mesmo. Hoje, o homem alegre e cético desapareceu. Hoje em dia, quando o encontro, o que vejo é um olhar que ainda carrega esperança. Esperança de descobrir o que houve, de entender o que ou quem levou seu filho naquela madrugada sombria. Convido você que me escuta a tirar suas próprias conclusões. Obrigado por me acompanhar nesse relato. Boa noite. Boa noite, Bruno.
A onda de terror que tem tomado conta de Samambaia, Distrito Federal, impulsionada pelo suposto retorno do lobisomem, fez com que os moradores começassem a tomar medidas drásticas para garantir a segurança dos seus entes queridos. A preocupação com quem precisa se deslocar pela cidade tarde da noite, seja por causa do trabalho ou estudo, motivou a organização de rondas noturnas. Munidos de lanternas e um senso de urgência, grupos de vizinhos têm patrulhado as ruas, muitas vezes acompanhados por agentes de segurança pública em busca de qualquer sinal da temida criatura. No centro desse medo, a figura de Edmilson continuava envolta em suspeitas, apesar das inúmeras alegações e do clima de pânico que se instalou na cidade. Nenhuma prova concreta surgiu até agora para incriminá-lo. As autoridades e até mesmo os próprios moradores reconhecem a ausência de evidências que o apontem, sem sombra de dúvidas, como o ser tenebroso que anda aterrorizando a região. Mesmo assim, a persistência dos relatos mantém viva a chama do medo. Tem morador jurando que ouviu uivos guturais cortando a escuridão, gritos de pavor ecoando pelas ruas desertas e até sentindo um cheiro horrível, daquele tipo que costuma aparecer nas lendas sobre lobisomens. As histórias se repetem, vultos correndo numa velocidade absurda, saltando por cima de carros em ruas mais isoladas, alimentando ainda mais a crença na existência da criatura. Uma coincidência estranha continua sendo um dos pontos centrais das desconfianças. As aparições do lobisomem em Caldas Novas, Goiás, só acontecem quando Edmilson está por lá. Para muita gente, isso não pode ser uma coincidência. A descrição da criatura, passada de boca em boca, só aumenta o medo. Um bicho enorme, com uns 2 metros de altura, pelagem escura e espessa, os joelhos virados para trás, uma boca larga e cheia de dentes grandes e afiados, e os olhos amarelos intensos que parecem atravessar a alma. E no meio disso tudo, também tem umas pessoas que pensam diferente. Alguns moradores acreditam que tudo isso não passa de histeria coletiva, um fenômeno psicológico que faz as pessoas interpretarem as coisas do jeito errado e criarem crenças sem fundamento. Para esses céticos, Edmilson estava sendo vítima de preconceito, acusado com base em boatos e no folclore popular, sem nenhuma prova real de que esteja envolvido com qualquer coisa. Apesar das histórias sobre fotos e vídeos da criatura que estariam circulando pela cidade, nenhuma imagem realmente convincente apareceu até agora. Um vídeo específico até chegou a ser compartilhado, mas a qualidade é tão ruim que não dá para identificar claramente se é realmente um lobisomem ou qualquer outra coisa. Mesmo assim, a crença continua firme. Em pleno 2025, muita gente em Samambaia ainda acredita que um lobisomem de verdade vive por aí, aparecendo nas noites de lua cheia, principalmente durante a quaresma, para espalhar o medo e a dúvida. As rondas noturnas e o clima de tensão nas ruas são prova de que essa crença é forte, mesmo sem provas concretas. No sábado 5 de abril de 2025, eu estive pessoalmente cara a cara com o conhecido homem, o lobisomem de Samambaia. Ele disse que tudo isso é uma brincadeira de mau gosto e que a maioria desses relatos acontece justamente quando ele está fora de Brasília, já que o trabalho dele exige viagens constantes para São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, por exemplo. Ou seja, as aparições costumam acontecer quando ele não está na cidade, e ele garante que pode comprovar isso com testemunhos dos colegas de trabalho. A lenda do lobisomem de Samambaia continua viva e firme. Boa noite. Meu nome é Heitor Gomes, nascido e criado em Sapucaia, interior do Rio de Janeiro. Se você nunca ouviu falar, eu não te culpo, pois é uma cidade pequena, dessas que ainda tem correto na praça e missa todo domingo às 7 horas. Em 2017, eu tinha 26 anos e morava sozinho numa casa alugada no bairro do Retiro, perto da linha de trem desativada.
Era entregador de comida desde os 20 anos, quando eu larguei a faculdade por falta de grana e paciência. Sempre fui mais de rua do que de sala de aula. Sapucaia é cercada por mato, morros e umas estradinhas de terra que levam para a roça, sítio e chácaras. Quem mora por aqui se acostuma com a vida tranquila e as histórias estranhas que os mais velhos contam como se fossem notícias no jornal. Coisas de assombração, mula sem cabeça, almas penadas, essas paradas. Nunca dei muita bola, cresci ouvindo, mas nunca vi nada, até que uma certa noite algo estranho aconteceu. Era uma quinta-feira, fim de agosto de 2017. Tava um friozinho leve, o céu estava coberto, mas sem previsão de chuva. Eu estava fazendo meu turno no restaurante no centro da cidade. Eu repartia comida caseira. A maioria das entregas era para aposentados, trabalhadores na obra ou algum solteiro preguiçoso. A noite estava devagar, era jogo do Flamengo que estava passando na TV. O movimento sempre caía nessas noites. Já era quase 10h30 da noite quando o telefone tocou. Meu patrão, seu Joel, atendeu e me chamou. Heitor, última do dia, uma marmita dupla e uma coca. É lá na chácara da Inês. Tu sabe onde é, né? Eu sabia. A chácara ficava depois da ponte. Ela era conhecida como Ponte Furada, porque tinha um buraco eterno no meio da ponte de madeira que passa sobre um riacho estreito. Era uma estrada de barro estreita, ladeada por mato fechado, sem postes de luz. Já tinha ido lá umas 3 vezes. Sempre a mesma coisa. Deixava a comida na varanda, batia a palma, ninguém respondia, mas o dinheiro estava lá, dentro de um potinho. Peguei a bolsa térmica, conferi o pedido e segui. A moto que eu tinha era uma CG 125 vermelha. O farol iluminava pouco e o chão estava escorregadio por causa da chuva do dia anterior. Passei pela ponte com cuidado, ouvindo só o som da água correndo e o motor roncando. O caminho parecia mais fechado que o normal, como se o mato tivesse crescido durante a noite. Quando cheguei na frente da chácara, o portão de ferro estava entreaberto. Isso já me deixou um pouco alerta. Normalmente estava trancado. A casa era de tijolo aparente, com varanda na frente e uma luz fraca acesa na cozinha. Estacionei a moto com o farol voltado para a casa e gritei: Dona Inês, é entrega. Mas ninguém respondeu. Eu desliguei a moto e andei devagar, com a bolsa na mão. Subi os 2 degraus da varanda e bati palma de novo. A porta de madeira rangeu devagar, se abrindo sozinha. Mas tentei me convencer de que era apenas o vento. Botei a cabeça para dentro e disse: Oi, tem alguém aí? Foi nesse momento que apareceu um homem no corredor, alto, magro, cabelo encebado, sem camisa e com o olhar vazio. Ele me encarou por alguns segundos e disse: Pode deixar ir, é para Dona Inês. Ele não respondeu nada, só esticou a mão, entreguei a comida e ele jogou uma nota de 50 no chão da varanda. Peguei o dinheiro e me despedi e voltei para a moto, com aquela sensação estranha colada na nuca. Montei na moto, dei partida e comecei a voltar. Foi na volta que as coisas ficaram estranhas. A estrada estava escura, não tinha lua, só nuvem. Quando passei pela ponte de novo, senti um cheiro forte de animal molhado. Olhei para o lado e vi um mato se mexendo. Pensei que fosse um cachorro do mato, ou até um porco. Mas então ouvi o barulho de algo correndo, rápido, forte, batidas pesadas no chão de terra. Acelerei, mas aquilo acelerou junto. Pelo retrovisor, vi uma silhueta bizarra se aproximando. Tinha 2 metros fácil, corria em 2 pernas, mas com os joelhos tortos, como se estivessem ao contrário. O corpo era peludo, mas com falhas, com sarna, e a cabeça parecia de porco, mas com traços humanos. O focinho era achatado, os olhos fundos e pretos, e não brilhavam. Aquilo corria como um velocista, com os braços para frente, usando as mãos no chão às vezes como um gorila. Mas o mais apavorante era o silêncio, nenhum grunhido, nenhum rosnado, só o som dos passos. Na primeira curva a moto derrapou. Eu caí, rolei no barranco e bati a perna em uma pedra.
Tentei me levantar, mas a minha perna não respondia direito. Eu me arrastei e me enfiei no mato para me esconder. Aquilo passou correndo perto, depois voltou. Aquilo me procurava. Sentia o meu cheiro. Parou perto. Eu prendi a respiração. Consegui ver os pés. E também consegui ver as mãos enormes, com unhas grossas como cascos rachados. Eu fiquei imóvel. Depois de um tempo, o bicho desistiu e sumiu. Mas esperei mais. Porém, eu esperei mais. Fiquei horas naquela mesma posição, até que o céu começou a clarear. Eu saí do mato mancando, sangrando e sujo. Consegui chegar até a estrada, onde o caminhoneiro me viu e chamou socorro. Eu fui levado para o hospital. Levei 12 pontos na perna. Inventei uma história de ataque de cachorro. Ninguém questionou. Uma semana depois, voltei ao restaurante para pedir demissão. Seu Joel me olhou sério e falou: a Inês morreu faz uns 15 dias. A filha dela veio buscar as coisas. A casa está vazia. Eu fiquei em silêncio. Eu fui embora, nunca mais voltei naquela estrada. Nunca mais andei à noite em estrada de terra. Eu fiquei encucado. Se Inês morreu, quem era aquele cara estranho que estava na casa dela e que eu dei a comida? Hoje moro em Paraíba do Sul. Trabalho como mecânico e evito falar sobre o assunto. Mas às vezes, quando conto isso para os mais íntimos, eu fico arrepiado. Principalmente em época de quaresma, quando essas criaturas e coisas estranhas aparecem com mais frequência. Decidi criar coragem para compartilhar aqui no seu canal e espero que seja do seu agrado. Boa noite. Olá, boa noite. O meu nome é Amanda, mas lá em São Benedito do Gurupi, onde nasci e vivi quase toda a minha vida, o povo só me chama de Mandinha. Eu tenho 27 anos. O que eu vou contar aconteceu quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. Era época de quaresma. Aquele tempo que o povo fala sobre assombrações, penitência, reza e tudo mais. Foi no ano de 2010, se não me falha a memória, porque ainda era tempo do Padre José, antes dele se mudar para Codó. São Benedito é dessas cidadezinhas perdidas no meio do mato no Maranhão. Quem nunca veio acha que não existe no mapa, mas existe. Tem pracinha, igreja matriz, feira de sábado, rádio comunitária e o povo é daqueles que se conhece pelo nome e pelo apelido. Eu trabalhava ajudando a minha tia em um armarinho que também vendia imagens de santo e tecidos para fazer véu de noiva. Era uma vida simples, mas era boa até aquele dia. Eu sempre fui muito ligada à igreja. Eu fui coroinha, depois catequista, e nessa época a gente estava organizando a Via Sacra, que ia passar por várias casas na Semana Santa. Eu e mais 3 amigos, o Rômulo, a Dandara e o Cleiton, os 4 da Pastoral da Juventude, a gente era bem unido, vivia junto nos mutirões, festas juninas, terços e até velório. No interior, até velório vira evento de igreja. Quem tinha dado a ideia da reunião no sítio foi o seu Jeremias, um senhor que frequentava a missa todo domingo. Sempre sentava no mesmo banco, do lado direito, perto da imagem de São José. Se nós soubéssemos o que iria acontecer naquela noite, eu não teria ido. Ele era viúvo, vivia sozinho em um sítio afastado a uns 6 quilômetros da cidade, perto da curva da Mangueira. Ele era um cara meio fechado, mas era bem respeitado. Todo mundo dizia que ele era um homem de reza, desses que sabiam coisas antigas, coisas que nem Padre Novo consegue aprender. A reunião foi numa quinta-feira à tarde. Ele convidou a gente para ir até o sítio dele porque disse que era mais tranquilo, que podia ajudar com o roteiro da Via Sacra, já que ele tinha sido coordenador na juventude. Fomos os 4 de carona com o Cleiton, que tinha uma motinha cinza, só que a Dandara foi de bicicleta e eu fui com Rômulo a pé. Era longe, mas a gente nem ligava muito porque o tempo estava nublado e fresco e o caminho era bonito. Era uma estrada de terra como aquelas onde tem cajueiros e vaquinhas pastando por alguns cantos. A casa do seu Jeremias era de madeira, era daquelas casas antigas. Quando a gente chegou, ele serviu bolo de macaxeira e café,
e a gente ficou ali sentado planejando cada estação da Via Sacra, onde ia parar, quem ia carregar a cruz, essas coisas. O tempo passou rápido, a conversa foi boa, e quando a gente viu, já era mais ou menos 9 horas da noite. Foi aí que seu Jeremias se ofereceu para levar a gente de volta. Disse que tinha uma caminhonete, daquelas de madeira atrás e que cabia todo mundo. A Dandara colocou a bicicleta na carroceria e fomos todos juntos, exceto o Clayton. Ele foi de moto atrás da gente. A estrada estava escura, só se via os vagalumes piscando nas moitas e o vulto das árvores se mexendo com o vento. No banco da frente foi o seu Jeremias. Eu, o Rômulo, a Dandara, fomos na parte de trás, segurando firme nas ripas de madeira e o Cleiton atrás na moto. A estrada era silenciosa e estreita, só de barro batido com os buracos fundos que fazia a caminhonete balançar. A única luz era dos faróis da caminhonete e do Cleiton que estava atrás, fracos e amarelados. A lua estava cheia no céu naquele dia. A gente estava conversando já cansados quando o carro começou a reduzir a velocidade. Foi quando a gente viu. Tá vendo aquilo ali? O Rômulo perguntou apontando para a frente. A uns 300 metros, mais ou menos, tinha um clarão estranho da estrada. Uma luz pálida que não vinha nem do céu e nem dos faróis. Era como se várias velas estivessem acesas no meio da estrada. E no meio dessa luz dava para ver formas. Gente andando devagar em fila. Que isso? É procissão? Perguntou a Dandara. Seu Jeremias parou a caminhonete. O motor fez um estalo seco e se calou. A gente ficou ali parado olhando para aquela cena. Era mesmo uma procissão, mas não era como a gente via na paróquia. Além do mais, em plena quaresma, naquele lugar e àquela hora da noite, não se faz procissão. As pessoas andavam cabisbaixas, segurando velas que tremiam mesmo sem vento, e elas rezavam algum tipo de oração que a gente não conseguia entender e que nunca escutamos na vida. Não dava para ver o rosto, era tudo meio embaçado, como se fossem feitos de fumaça. Isso é a procissão das almas, disse seu Jeremias, botando a cabeça para fora da caminhonete. Reza, começa a rezar, ele pediu pra gente. Na mesma hora, puxamos um Pai Nosso, embolado de medo. A minha voz mal saía. As figuras começaram a se aproximar e quanto mais chegavam perto, mais o ar ficava pesado. O cheiro mudou. Saiu aquele cheiro de mato e entrou um fedor úmido de vela derretida, pano mofado e coisa velha. As almas, se é que era isso mesmo, passaram do nosso lado. Algumas pareciam olhar diretamente para a gente, mas sem rosto. Nós ficamos de cabeça baixa, sem coragem de olhar para aquilo. Tinha uma que vinha mancando, outra que parecia flutuar e uma que carregava um crucifixo no peito. Não tinha som de passos, era só o som do medo, daquelas rezas e orações e o balançar leve das folhas. Uma figura parou perto da carroceria, bem do meu lado. Eu gelei, senti o cheiro de terra molhada e flor de defunto. Era uma mulher com um véu preto sobre o rosto. E mesmo sem rosto, eu soube que ela estava me olhando. Fechei os olhos e rezei ainda mais alto. Quando abri, ela já tinha passado. As figuras sumiram, uma a uma, e à medida que passavam, iam sumindo, literalmente, como se fosse fumaça. A luz da estrada foi apagando junto, até que tudo ficou escuro de novo. Quando olhei para a frente, só tinha o caminho vazio e a luz alta no céu. Seu Jeremias ligou a caminhonete como se nada tivesse acontecido. Continuamos o caminho em silêncio. Ninguém falou nada até chegar na cidade. Cada um desceu em sua casa sem se despedir. Só no dia seguinte é que a gente conseguiu conversar sobre aquilo. Seu Jeremias nunca falou sobre o assunto. Passou a frequentar menos as missas. Um tempo depois disseram que ele tinha ido morar com um sobrinho no Tocantins, mas ninguém viu a mudança. Eu, Rômulo, Dandara e Cleiton ainda falamos disso de vez em quando, só entre nós. Nunca contamos para ninguém, porque lá em São Benedito do Gurupi essas coisas acontecem, mas o povo prefere não comentar.
Dizem que se a gente fala demais, elas voltam. Bem, Bruno, esse é o meu breve relato. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite. Bem, galera, esses foram os relatos de hoje. Peço que você possa deixar o seu like e o seu comentário. Lembrando que nesse sábado, às 19 horas, temos um compromisso marcado na nossa live em que eu estarei com um convidado especial, que é o meu amigo Sam, do canal Relatos do Sam. Também sugiro esses 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela, em que eu narro histórias de terror ao som de chuva, enviado pelos inscritos. Nos vemos e um abraço.